O Up está de volta com mais um episódio e dessa vez não tem Daniel Schettini aqui. Curiosamente, meu amigo Marcelos, Daniel Schettini desapareceu logo quando teve vazamento da Game Freak. Então assim, tá tudo aí, né? Só não vê que não quer. É só ligar os pontos. Exato. Por que será, né? Por que será que ele desaparece logo quando acontece isso, né? O que você acha disso, Tainá? Eu acho que tem alguma coisa por trás e no fim, é que aquela minha resposta no meu episódio de apresentação não tava certa. Ele tem uma ligação com a Game Freak. Então, não errei, nunca errei. Tem que revisar os pontos, contagem impressa já. Eu já tenho uma teoria, né? Na verdade, a galera começou a sacanear ele no escritório e aí de raiva ele deixou vazar tudo e agora ele tá sendo procurado pela máfia japonesa. É isso que tá acontecendo. E bateu uma culpa, né? Quando a pessoa se entrega à sarjeta, não dorme mais, tem pesadelos e por isso que ele não tá aqui com a gente hoje. Exatamente. Pra mim, o Dan foi a pessoa que escreveu a história do Typhlosion. É isso que aconteceu. Faltou contexto. Nossa audiência vai ter que esperar a presença do Dan pra descobrir qual é a grande história do Typhlosion, é isso? Cara, digamos que o Typhlosion, ele é o boto cor-de-rosa dos Pokémons. E aí o resto eu deixo pra imaginação de vocês. Cara, consigo pensar tudo menos no boto cor-de-rosa. Eu pensaria, sei lá, tem um peixe rosa em Pokémon? Deve ter. Não, mas não é por causa da aparência. A situação do Typhlosion é outra coisa. É a lore mesmo, do boto. É a lore, é um negócio perigoso. Mas, não estamos aqui pra falar dos leaks de Pokémon, infelizmente, já que o Daniel, ele fugiu dessa pauta, já que ele não tá aqui, eu posso falar. Eu tentei fazer com que a gente fizesse essa pauta, falar sobre os leaks, falar sobre o Typhlosion, o Daniel simplesmente falou: foda-se, eu prefiro não participar do podcast do que falar sobre a minha bendita Game Freak. Então, tudo bem. Que alegria inominável que são os bastidores do Up. Tu gosta, né, Marcelo? Espero que a Tainá esteja adorando. Tainá, bastidor de podcast precisa ser divertido? Ah, não. Não necessariamente, assim como os jogos. Muito bom. Às vezes ele só pode ser envolvente. Mas é divertido, né? O do Up é divertido. Sim, sim. É na emoção e é divertido. Só tem as treta boas. Pô, tem uma coisa que é divertida. Exato. Bom, setembro foi o melhor mês de 2024. Marcelo Feliz colocou aqui na pauta. E aí, Marcelo? Cara, eu coloquei isso porque teve muitos lançamentos e foi um mês que definitivamente jogamos games. E não só lançamentos grandes, mas lançamentos com os quais a gente se importava. Eu acho que 2 dos jogos que a gente tá trazendo aqui são de setembro. Silent Hill é de 7 de outubro, né? Mas foi o mês que saiu, por exemplo, o Metaphor. Foi o mês que saiu Escudeiro Valente. Foi o mês que saiu o novo Zelda. O que mais que saiu em setembro? Sei que foi um mês que teve bastante coisa e a gente tava numa correria maluca. Teve a preparação pra BGS, teve o anúncio da Tainá, então... Teve Astro. Verdade. Astrobot foi em setembro. Astrobot. Eu senti que foi um mês em que o tempo todo eu tava jogando coisas. Ó como o mundo gira. O Cardoso falou que eu fui o homem que mais jogou videogame no Brasil. Cara, pela primeira vez em 1 ano e meio de Up, Marcelos no Up, ele jogou videogame. É incrível isso. E aí eu levantei essa, porque eu fiquei com a sensação de que não necessariamente os melhores jogos do ano estão em setembro, mas eu acho que 3 jogos que a gente tinha muita expectativa, e aí o Cardoso vai falar sobre um deles daqui a pouco, mas que a gente tinha muita expectativa de que estariam entre os melhores do ano, saíram em setembro, né? Hoje não é um episódio de Zelda, a gente vai ter um episódio de Zeldinha eventualmente, mas eu queria ouvir de vocês sobre não só setembro, mas se vocês acham que 2024 tá meio fraco e setembro foi fora da curva por causa disso. Não, é que setembro e outubro são os meses com mais jogos, assim, tá mais carregado de jogos. Sim. E como o Celos falou, setembro eu tava muito, muito ansiosa por 2 jogos específicos, né, o Zeldinha e o Metaphor. Então, foram 2 jogos que me consumiram basicamente no mês, que supriram, assim, minhas expectativas. Eu tava muito animada e não fiquei decepcionada. E acho que foi um bom mês, assim. Eu acho que em comparação com o resto do ano, sempre tinha um bom lançamento, mais ou menos, assim, uma média por mês, mas em setembro, acho que realmente, assim, a quantidade de jogos que chegou foi um pouquinho elevada, né? Então, teve o Astro também, que é incrível. Teve Frostpunk 2, que eu joguei um pouquinho e tá bem legal. Teve também um jogo chamado Enotera, que é um Souls italiano. Então, teve bastante coisa diferente e legal, assim. Eu acho que setembro e outubro, acho que dá pra dar uma emendada, assim, é provavelmente o melhor momento, assim, de jogos pro ano. E você, Cardoso? Cara, curiosamente, foi o mês que mais saiu o jogo e foi o mês que eu menos joguei videogame na minha vida, eu acho. Porque eu passei, sei lá, 80% do mês de setembro viajando. Então, não teve como eu jogar videogame nesse mês. Mas foi o mês que eu vivi videogames. Então, acho que conta, né? Claro, pô, conta demais. Que ninguém precisa jogar videogame, o negócio é viver. É, o Marcelo que o diga, né? Não, agora você é o homem que mais viaja no Brasil. Eu sou o homem que mais joga games no Brasil. É verdade. Mas você ficou com essa sensação de que
que esse é um tema meio polêmico, a gente não precisa entrar tanto nele, porque eu acho que rende 2 horas de podcast. Mas você ficou com a sensação que esse ano tá mais fraco que o normal? Cara, é porque eu acho que a gente passou por um ano completamente atípico ano passado, né? Que, tipo, não é uma coisa normal, é um negócio que acontece, sei lá, de 10 em 10 anos. E aí eu acho que ficou aquela coisa, tipo assim, meu Deus, ano passado foi fantástico, e esse ano que é um ano normal, a gente fica achando que é um ano fraco. Eu acho que passa um pouco por isso. Eu acho que esse ano tá sanduichado, eu não sei a impressão de vocês. Eu não acho que é um ano fraco, a Tainá falou bem, todo mês tem pelo menos um jogo muito bom, mas o ano passado foi aquela desova da pandemia, né? Que você não conseguia respirar, que tinha um AAA absurdo chegando. Acho que a gente fica um pouco de ressaca, ao mesmo tempo que, no mínimo, 2 grandes expectativas estão prometidas pra 2025, que são GTA 6 e Switch 2, que eu acho que eles mexem muito com o imaginário e fica essa sensação de vem aí eu acho que 2024 tá meio nesse limbo esquisito, mas eu não acho que é um ano fraco, eu acho que é mais o como a gente sente ele, sabe? Eu acho que é mais essa coisa dele tá no meio entre um ano que promete ser incrível e um ano que foi muito foda, né? Sim. Acho que é mais isso mesmo, mas eu não tô achando esse ano ruim, não, só acho que ele ficou nesse limbo mesmo. Eu acho que, no geral, em comparação com os anos anteriores, tem jogos, assim, quando principalmente eu vou debater sobre o GOT, que é o grande momento do ano aí do Oscar dos games, quando eu vou falar sobre os jogos que eu acho que podem ser indicados e tal, eu acabo pensando, talvez não teve tanto jogo, assim, imenso em comparação aos anos anteriores, porque, assim, a gente tá saindo de uma sequência, assim, de Elden Ring, uns jogos, assim, muito imensos. Então, eu acho que, por conta dos anos anteriores, a gente tem essa ideia de que talvez esse ano tá um pouquinho mais morno, assim, no geral. Mas teve jogos excelentes, né? Acho que só talvez não teve tantos AAAs mega aguardados que nem 2025 tá prometendo, né? Porque além do GTA V, também tem o Death Stranding 2, tipo, um novo jogo do Kojima. Então, 2025 eu acho que tá muito mais, assim, querendo chegar na voadora com AAAs, mas 2024 eu acho que não fica pra trás, assim, eu acho que, inclusive, alguns dos indies que eu mais gostei nos últimos anos saíram em 2024, então eu acho que é mais um ponto focal, assim, que a galera se desvia um pouco, sabe? Mas eu acho que tá sendo um ano bem legal, assim, bem interessante pra games e gerando até um debate interessante pro GOT mesmo, porque eu acho que tá bem aberto, e quando o GOT não é tão óbvio, eu acho mais interessante, porque ano passado, Baldur's Gate 3 praticamente tava garantido. Um crime. Antes o Elden Ring também. Então, eu sinto que esse ano tá levemente diferente por conta disso, porque a gente já vem de algumas sequências, assim, de jogos muito imensos que, obviamente, eram, sabe, GOT e AAA, assim, escancarado e tal. Então, acho que é por isso que 2024 tá com essa sessão diferente, mas eu tô achando que tá um ano bem legal, assim, no geral. É legal que a gente não sabe muito o que esperar, né? Então, tipo, pode vir qualquer coisa, né? É o que falam do Campeonato Brasileiro, né? Apesar de 3 times terem monopolizado o campeonato, a galera fala que, é o mais disputado do mundo, você nunca sabe quem vai ser o campeão, diferente do futebol europeu, que você sempre sabe que o campeão vai ser o Bayern de Munique, né, Tainá? Infelizmente, mas esse é um tópico muito sensível pra gente abordar aqui. Gatilhos. Vai ter tururu? Agora que a gente já foi emendando em tudo, acho que não precisa, não. A gente pode ter um antes de entrar nos jogos. Então, puxa um tururu aí, Tainá. Bem, agora a gente vai falar especificamente sobre 3 jogos aí, nossa tríplice coroa, já que a gente tá falando de futebol. E, Cardoso, recomenda aí uma música pra gente entrar nesse assunto. Pode ser a música da abertura do primeiro anime de Pokémon. Ô, louco, mandou a braba. Cacete, em português? Em português, lógico. Em japonês é muito bom, hein? Não, em português é muito melhor, pô. Português é um ícone, hino. Tu vai falar pra mim que tu assistiu esse anime em japonês, Marcelo? Não a primeira temporada, eu assisti em japonês a de Black White e a de Senmu. Não, eu tô falando da primeirona, que fez a nossa infância valer a pena. Não, a primeira temporada foi 200% programa da Eliana, esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. É isso. E essa música não faz nenhum sentido, porque depois fala, a minha vida é fazer o bem vencer o mal. Se tem uma coisa que ele não faz, é o bem vencer o mal. Ele só fica capturando uns bichos e fazendo rinha, assim. Ele fica claramente se aproveitando de criaturas, né? É. Na verdade, quem tá vencendo o mal são os próprios Pokémon que estão tentando se libertar, né? A galera faz um briefing, eu imagino que estúdio de dublagem e adaptação seja meio isso. Vai ter um desenho aí, é bem contra o mal, foda-se. Com certeza. Quem poderia dizer melhor isso é o Daniel, que não está aqui, né? Já que ele é o sócio proprietário da Game Freak. É verdade. Tá bom, vamos lá, né? Temos 3 joguinhos aí pra falar. Cada jogo muito parecido um com o outro, assim. É certamente uma pauta que tem tudo a ver. Não é não, Tainá? Não, com certeza. E o primeiro jogo que eu vou trazer aqui é o tão esperado Escudeiro Valente, né? Que foi o joguinho aí da... Como é que é o nome? Devolver. Não, a Devolver ela distribuiu, né? Mas sim, isso que é o estúdio. Game Freak.
All Possible Futures. Todos os futuros possíveis, meu grande amigo Cardoso, e a gente ficou com qual? Exato, e a gente ficou com a tristeza e a depressão. Bom, do que se trata Escudeiro Valente? Escudeiro Valente foi um jogo que foi anunciado aí há algum tempo atrás, sendo desenvolvido pela All Possible Futures, né, que é o estúdio do James Turner, que é um estúdio novo, que esse foi o primeiro jogo deles e tal. O James Turner, o cara que ficou famosíssimo aí por fazer artes de Pokémon, seja pra carta, arte de divulgação, enfim. Um cara super talentoso e que fez alguns Pokémons incríveis e que fazia designs e artes de Pokémons muito legais. E aí ele decidiu fazer esse jogo, e esse jogo que se passa ali numa história infantil, num livro de conto infantil, e você controla esse personagem que é o Pontinho. Eu não sei qual ficou o nome dele em inglês, porque eu joguei o jogo todo em português. Inclusive a dublagem é excelente, dublagem e localização é excelente, tem narração e tudo mais, é bem maneiro. Caraca, tem que ter dublagem? Não sabia. Tem. Que legal. O jogo é todo narrado, né? Porque ele tem toda essa pegada de história infantil, né? Como se você estivesse ouvindo um pai contando uma história de um livro infantil pra você, sabe? E aí tem um narrador, e é super bonito, tipo, a narração é muito legal, muito bem feita. Eles tiveram um cuidado de localizar muito bem o jogo pra português, assim. Tanto que o jogo recebeu até um nome em português, né? Que é Escudeiro Valente, porque originalmente o jogo se chama Pluck Squire. E isso não é uma coisa que a gente vê muito, né? Tipo, jogos com nomes localizados pro nosso idioma, né? Tipo Chicrinho e Caneco. Exato, tipo Chicrinho e Caneco. É fantástico, fantástico. Mas eu confesso que fico feliz que não quiseram traduzir Cuphead, porque eu acho que ia ficar meio esquisito. Sim, é cabeça de copo, né? É, o nome do Escudeiro Valente, que por incrível que pareça, é um escudeiro e é valente, é Jot. Não, Dot, não é? Pontinho? Não, é com J, por algum motivo. Com J? Estranho. Bom, enfim. Cara, e esse jogo se passa nesse universo, assim, que é um livro de conto infantil, que você é um herói, que você tem que derrotar um mago do mal e tal, não sei o que. Ele tem muitas essa pegada de, tipo assim, ser bem simples na história e tal, mas ser bem bonitinho, muito bem feito. Cara, a direção de arte do jogo é um negócio impecável. Desde que foram mostrados os primeiros trailers lá, a gente já tinha visto que ia ser muito bonito, e o jogo de fato é muito bonito. Mas eu acho que ele ficou só no bonito pra mim, assim, porque infelizmente eu achei a gameplay dele extremamente repetitiva. Ele apresenta algumas mecânicas ali no começo do jogo, ele leva essas mecânicas até o fim só repetindo a fórmula, assim. Nos trailers e nas peças de divulgação, eu tinha uma visão dele de que ele seria aquele jogo meio It Takes Two, assim, que toda hora você tem uma explosão de criatividade, toda hora, tipo, as mecânicas mudam e toda hora tem alguma coisa nova e tal, não sei o quê. E não é muito bem assim. Esses momentos existem no jogo, mas eles são momentos bem pontuais, que são momentos que de fato o jogo brilha, assim, mas ele não é aquela coisa meio Astro Bot, por exemplo, que toda hora o jogo muda, sabe? E que é muito legal. Eu acho que você matou a charada aí, na comparação. Nas duas comparações, na verdade, mas eu acho que a mais pesada aí é com It Takes Two, por causa da premissa dele e tudo mais. É, porque o It Takes Two é justamente um conto infantil, né? Tipo assim, sobre separação dos pais e tal, não sei o quê, e tipo, ele brinca com isso, assim, de toda hora ser um jogo diferente, toda hora tá mudando. E foi aí que o Escudeiro Valente, ele não escorregou um pouquinho, sabe? Não, eu fiquei com essa impressão de que a gente recebeu jogos que são claramente infantis, né, infanto-juvenis, mas que eles têm mais camadas no subtexto pra quem é mais velho pegar e sacar ou até reviver algumas coisas de experiências de infância e tal, como foi o caso do It Takes Two. É muito o caso, por exemplo, de desenhos da Pixar, do Estúdio Ghibli também, essa coisa que é infanto-juvenil, mas se você quiser fuçar e se você quiser pirar a cabeça em cima daquilo, você consegue extrair muito mais. E eu acho que o It Takes Two criou essa expectativa. Não sei se ela é justa com o Escudeiro Valente, eu acho que era uma coisa muito nossa, mas uma coisa que eu acho com certeza é que esse jogo teria causado um impacto muito diferente em mim se a parte 3D tivesse sido escondida. O marketing, ele foi um grande vilão desse jogo, porque como ele mostrava esses momentos de ultra criatividade, que sei lá, você entrava numa carta de Magic e batalhava, você entrava dentro de uma caneca e aí o jogo virava um shoot'em up. Eu acho que a minha expectativa era que, pô, isso fosse acontecer mais vezes e mais recorrente no jogo. O problema é que, basicamente, todas as peças publicitárias mostraram quase todos esses momentos. Então, tipo, não teve surpresa, sabe? Eu acho que o que faz o It Takes Two, ou o que faz o próprio Astro Bot ser tão legal, é o fator surpresa. Tipo, de você entrar num mundo e tudo mudar, e tudo ser diferente, você não sabe o que esperar e tal. E esse jogo, ele não tem o fator surpresa. Ele tem o fator fofo, ele tem o fator direção de arte impecável, mas falta o fator surpresa. Falta o fator, tipo, virar a esquina e não saber o que vai acontecer, sabe? E quão comprido é o jogo? Quantas horas, mais ou menos, pra jogar ele inteiro? Se eu não me engano, são 8 horas? Por aí. 8 horas. E não tem muito que ser
ser, sei lá, completionista e... Ah, até tem, mas, tipo assim, a diferença entre ser completionista e não ser, tipo, 2 horas a mais de jogo, sabe? Então, tipo, o máximo que você vai conseguir de horas de jogo são 10 horas nesse jogo. Que eu não reclamo, né? Acho que tá ali. Não, eu acho que 10 horas é ok. Eu honestamente gosto desse tipo de duração, assim, achei ok. Mas o que me preocupa é que eu nem toquei nesse jogo, nem nada. Mas a forma como vocês estão falando que ele é repetitivo e curtinho, eu imagino que então é bem repetitivo, assim, nas ideias, né? Pois é, então, tipo assim, sabe aquele jogo que fica no meio do caminho? Tipo assim, ele tem ótimas ideias ali, mas ele não leva essas ideias no potencial ideal, ela só leva até o meio do caminho, e aí a coisa fica meio morna. E você acha que pode ser talvez um bom primeiro passo pro estúdio? Porque é o primeiro jogo deles também, né? Com certeza, isso é uma coisa que eu ia comentar, assim, você olha pra ele, você joga o jogo e você fala assim, cara, esse estúdio daqui a 2, 3 jogos eles vão ser incríveis, sabe? Se eles continuarem nessa direção. Mas ele tem muito aquela coisa de ser o primeiro jogo do estúdio, de ter algumas coisas ali, tanto na gameplay quanto até no trato final do jogo, assim, que você vê que é um primeiro jogo do estúdio, sabe? Que ele ainda tinha muito caminho ali pela frente, mas faltou experiência, assim, eu acho. Mas eu acho que é um bom indicativo isso, porque até mesmo o Joseph Fares, né, que é o criador do It Takes Two, ele fez o Brothers antes, e o Brothers, ele é muito bom, só que ele tem ideias ali muito embrionárias que ele acabou repetindo no It Takes Two e evoluindo elas. Sim. Então, eu espero talvez ver uma coisa assim do estúdio do Pluck. Tomara. É isso que eu tô querendo mesmo. Eu acho que causa uma estranheza. Parece que a gente tá descendo o cacete no jogo, mas eu não acho ele tão abominável assim, né? Eu acho que ele é uma decepção porque a gente tinha expectativas muito altas. Não, eu não acho ele ruim. Eu só acho que ele prometeu demais e não conseguiu entregar o que ele prometeu. É isso, assim. E eu percebi jogando que eu não sou o público-alvo dele. Eu percebi jogando que a minha sobrinha é o público-alvo dele. E o que eu acho que bate com aquilo de um jogo infanto-juvenil com camadas pra uma galera mais experiente, assim, eu acho que ele nem se propõe a ser isso. Mas, pô, ter um jogo com essa temática e com essa arte, dublado, legendado e tudo mais, pra uma criança que tá ali com seus 8, 10 anos é inacreditável. É legal demais. Muito foda. O foda é que a direção de arte, como a gente falou, que é o ponto mais chamativo e mais polido dele, destoa de outras coisas, não do som, mas acho que principalmente do modo como algumas mecânicas foram implementadas. Eu acho que o polimento que você vê na arte não tá em algumas sequências do jogo. E logo de cara tem uma sequência de stealth com os insetos. Nossa, é muito ruim essa parte. Se não me engano, essa sequência de stealth, ela não se repete nesse formato no resto do jogo. Ou eu tô maluco? Até tem algumas partezinhas, mas a parte, tipo, mais focada em stealth é desse momento. E eu não sei se você vai falar isso, mas eu achei muito, muito, muito mal polida essa parte, mano. Sim, pra mim ela é talvez uma das mais toscas do jogo e ela tá logo de cara, né? Tá logo na primeira meia hora. E uma coisa que a gente tem que falar, eu não sei qual foi a plataforma que você jogou, Marcelo, foi no Switch? Não, Play 5. Tá. Cara, o jogo no Nintendo Switch passou por muitos problemas, muitos bugs, tá muito mal polido, a galera reclamou muito, todo mundo que jogou no Switch, assim, reclamou muito, muito, muito. Achou decepcionante, FPS caindo pra caramba, áudio desincado, principalmente ali na parte do 3D e tal, então, assim, o jogo tem seus problemas, sabe? Eles não corrigiram? Não vão corrigir? Ou como é que tá? Estão corrigindo, mas ainda assim, tipo, não vi ninguém falando que tá, pô, melhorou muito. Eu acho que, num geral, a galera não curtiu, assim. Isso aqui. Não curtiu a experiência no Switch. Esse jogo, infelizmente, ele tinha que ser pela nuvem, né? No Switch. Ele é um pouco pesado, né? Pro Switch. E eu acho que o apelo visual dele é tão grande que você mata metade do jogo tentando fazer ele rodar só porque você olha pra ele e ele é, nossa, muito um jogo de Switch, muito um jogo que precisa estar em um console da Nintendo. Imagino que o estúdio pensou isso também, né? A Devolver deve ter dado essa letra de, pô, a gente vai perder muito dinheiro se esse jogo não tiver no Switch, mas... a que preço, né? Mas no Play 5 tá ok. No Play 5 tá ok, tá ok. O Play 5 tá muito bom. No PC ele tá super bem também, eu tô jogando ele no PC e tá super bom. E eu acho os efeitos de luz dele muito bons na parte 3D. Talvez a Tainá perguntou... não sei se perguntou exatamente de gameplay, mas eu acho que uma coisa que ficou muito pra mim é que não tem tanta diferença, exceto, é claro, sei lá, quando você tá no modo 3D, você consegue entrar em desenhos. É um lance meio A Link Between Worlds, assim. Só que em partes específicas que você consegue voltar a ser um desenho e andar pela parede. Mario Odyssey também tem isso. Sabe quando você vira o modo 2D do nada?
Acho que o jogo brinca com isso de um jeito legal, mas num geral, na movimentação, principalmente naquela mesa ali que fica ao redor do livro, você meio que tem os mesmos comandos e a mesma jogabilidade quando você tá dentro do livro. O combate, o pulo. E eu achava que ele ia transitar mais entre os gêneros. Eu achava que ele ia virar, de fato, um jogo de plataforma 3D mais completo fora do livro e vice-versa. Mas eles são bem parecidos até, né? Pelo menos eu fiquei com essa impressão. O problema pra mim é que a parte 3D ela não brilha tanto quanto a 2D. E aí eu acho que ela cria esse gap entre as duas coisas. Não sei se você teve essa impressão também. Porque assim, quando você vai pro 3D, a minha pira é que você ia poder percorrer aquela mesa toda. Só que ele não faz isso, né? Ele é muito linear, né? Você não tem como explorar muito bem aqueles lugares. Só quando o jogo especificamente quer que você explore. Porque depois quando você volta pro livro, aquela área 3D ela muda e vira outra coisa completamente diferente, né? Então acho que é aquela coisa no meio do caminho ainda. Você tava imaginando tipo um mundo aberto no quarto do moleque. É, não precisava nem ser um mundo aberto, mas tipo assim, algum lugar que não ficasse mudando. É porque me parece meio dissonância ludonarrativa aquela fase mudar ali, porque não faz muito sentido, tá ligado? Ela ser uma fase, se ela é só uma mesa. Ela tinha que ser sempre uma mesa. Só pra Tainá entender, tipo assim, cada vez que você sai do livro, você tem uma mesa ali onde o livro tá posto. E essa mesa, ela muda de acordo com que ponto você tá do jogo. É tipo um hub, isso? Mais ou menos, tipo assim, ela continua sendo a mesma mesa, mas sei lá, você vai pra uma área dessa mesa onde tem, sei lá, uma missão específica pra fazer. E aí você faz essa missão. Quando você volta pro livro, a mesa vira outra coisa. Você não consegue mais acessar aquela área que você tinha ido, entendeu? Entendi. É meio esquisito, mas eu achei meio... Queria ter explorado melhor sem a mesa mudar, sabe? Eu imagino que cai naquele lance de, enquanto eles estavam trabalhando essa ideia, deles ficarem preocupados das crianças se perderem, se eles dessem muita liberdade, assim. Pode ser. Uma coisa que eu acho muito boa, além dos nomes sugestivos da versão em inglês, você ficou sabendo disso? Não. Tem 2 personagens naquele... Sabe aquele reino das Arques? Sei. Arte, acho, é o nome? Pô, é muito legal esse reino, né? Acho muito foda. Tem 2 personagens lá que... Esqueci como ficou o nome na versão em português, mas os nomes em inglês são Rola e Pica. Não é possível. Não pode ser. Calma, eu vou tentar achar. Eu tenho um amigo chamado Tuba, Não conheço. que ele comentou sobre isso no Blue Sky e chamou minha atenção pra esse belo fato. Mostrei pra vocês no grupo. A gente pode deixar esse post do Tuba na descrição do episódio pra quem estiver curioso, mas são esses personagens. Caraca, pique rola, realmente. Que eu acho, Pica, eu imagino que como reino de arte vem de Picasso. Rola, qual será que foi a referência? Não é o rolo de tinta? Provável. Acho que esse é um caso que a galera que tava trabalhando na tradução olhou e falou, gente, não tem a menor condição. Em português virou Pombinha e Pablo. Pablo de Pablo Picasso, né? E Pombinha, que rola é foda mesmo. É. Pô, bom demais. Dos mesmos criadores da Tcheca, veio aí Rola e Pica. Exatamente. O que eu ia comentar, calma, agora a Rola e a Pica me destruíram. Tá, posso falar então? Já que você tá destruído aí pela rola? Pode. Desculpa. Cara, aí eu queria só fazer uma consideração final, porque a gente tem outros jogos pra falar, mas eu acho que esse jogo me fez pensar sobre várias outras coisas, e uma delas é um problema que tá dentro da gente, muito por culpa da galera de marketing, então, marqueteiros, vocês são os responsáveis por isso. Mas existe hoje uma onda de, tipo assim, da gente... das coisas que nem foram lançadas já nascerem boas, tá ligado? Então, tipo assim, pô, sei lá, vai lançar um filme, e aí, pô, um filme que tá todo mundo numa expectativa alta, e o trailer é incrível e tal, não sei o que, aquela parada já vira boa antes de ser lançada, tá ligado? E aí, quando lança, eu acho que, tipo, as pessoas tinham uma expectativa tão grande que elas não conseguem ver que a parada, tipo, não é tão boa assim, e aí elas ficam, tipo, na negação de, tipo assim, não, é bom sim, é maravilhoso, e aí posta foto, e aí, tipo, a parada vira meio que uma seita ali, tá ligado? Tipo, o negócio tem que ser bom, de toda forma. É o famoso cultura do hype. Exato, exatamente. E eu acho que esse jogo, ele sofre muito disso, assim. Eu vi muita gente falando, assim, quando lançou de... Ai, é maravilhoso. É o melhor jogo já feito. Ai, olha isso aqui, que bonitinho. Olha não sei o que lá. E aí, tipo assim, eu fiquei meio... Cara, será que ele é tão bom assim? Será que, tipo assim, ele cumpre esse papel? Ou será que, tipo, ele só é uma sensação nas redes sociais e aí, tipo, a gente quer postar foto, a gente quer fazer não sei o quê. E tá tudo bem, assim. Eu acho que faz parte, assim. Mas eu acho que existe um problema ali, quando a coisa já nasce boa, de que a galera tende a ter pouca visão crítica sobre a coisa, sabe? Ou quer acreditar tanto que o negócio é bom que não quero ver nada de ruim. Pra mim é só maravilhoso e acabou, sabe? Eu acho que isso tem acontecido muito recorrentemente agora. Aqui no Up, eu acho que como a gente é muito mais transparente, eu falo mais sobre isso, mas quando eu vou escrever pra algum portal, eu acho que é uma boa prática você tentar
tentar eliminar o máximo que pode das próprias expectativas e olhar pro jogo pelo que ele é, né? Pelo que ele tá te apresentando. Só que justamente, do ponto de vista do público em geral, isso é muito difícil. Justamente por essa cultura, pela publicidade. E eu acho que tem coisas que aqui a gente fala brincando, né? Porque o modo como a comunidade funciona é engraçado às vezes, mas que a galera leva muito a sério. Tipo, média de Metacritic ou... Sim. Ai, não sei o que é o GOT. E o jogo, tipo, só tem um trailer de 2 minutos. E a galera já tá imaginando o Geoff Keighley falando do jogo no final do ano, sabe? Isso prejudica alguns jogos em especial mais do que outros. E eu acho que no caso do... Eu falo Plug Squire, mas é Escudeiro Valente, né? Eu acho que ele sofreu bastante com isso. Uma última coisa que eu ia perguntar, eu lembrei agora. A gente fez um episódio onde você... Acho que foi na Summer Game Fest. Você tinha jogado ele e você tinha achado incrível. O que você acha que mudou da prévia pra versão final? Cara, eu acho que o que mudou foi que a parte incrível que eu joguei era uma parte muito específica do jogo que de fato é incrível. Mas ele não é o jogo final, assim, no sentido de, tipo, o jogo como completo, o jogo como um todo, ele não é incrível o tempo todo. E ele não surpreende o tempo todo, assim. Como um todo, o que eu senti de você falando dele é que é a repetição mesmo, que foi uma parada que acabou o brilho, assim, basicamente. Eu, pessoalmente, quando assisti os trailers, eu senti uma vibe muito videogames dele, e foi isso que mais me chamou a atenção. Pra vocês acham que ele manteve isso, tipo, a vibe videogames, assim, ou até isso se perdeu? Não muito. Eu acho que ele quer contar aquela história ali, do personagem, do pontinho, e aquela história que tá no livro e tal, não sei o quê. A narração é incrível, as cutscenes são incríveis e tal, não sei o quê, mas como videogame, eu acho que ele, ao invés de aproveitar esses momentos incríveis que ele tem e levar isso à enésima potência, ele deixa só esses momentos serem pontuais, sabe? Entendi. E tipo, pô, de fato, é muito maneiro quando você entra na cartinha de Magic e o jogo muda e aí vira um jogo de turno e não sei o que. É muito incrível isso, é muito maneiro. Mas é só nas 8 horas de jogo ali, 8, 9 horas de jogo, isso tá em um pontinho aqui, um pontinho ali. Ele faz muitas referências, né? Eu acho que o ruim é que ele não pegou essa filosofia do vamos mudar o jogo pra ser uma coisa do jogo como um todo, tá ligado? Ele faz isso só em momentos muito pontuais. E as referências, a maioria delas, aquela de ritmo perto do final eu achei muito boa. Eu acho que ela vai escalando a dificuldade e explorando a proposta de um jeito mais profundo. Que é meio... Esqueci o nome do jogo. Mas sabe do que eu tô falando? Sei. Que saiu um Zelda, nossa, minha memória está uma desgraça. Que você... É um jogo de ritmo com bloquinhos. Tunic? Que tem um Zelda baseado nele. Cadence of Hyrule. Que é Crypt of the Necrodancer. Tem essa referência de um jeito que eu achei muito legal. Mas, no geral, eu acho que tem muitas referências que elas são só referências mesmo. Essa das cartas é uma. Sim. No começo tem uma luta de chess que dava pra ver no trailer, que é outro problema, né? Acho que praticamente 90% das referências estavam nos trailers, mas tem uma de Punch-Out, que é uma luta de chefe que é igual Punch-Out. Que tava no trailer. E eu acho que o problema é que ela é só parecida com Punch-Out. Mas ela não tem interesse em ser uma mecânica incrível de Punch-Out, é isso, né? Pra quem gosta de Punch-Out, você fala ok, mas só me deu vontade de ir lá e jogar Punch-Out de fato, sabe? Sim. Acho que tem muita essa energia. Mas descer uma lenha no jogo, né? E eu acho que a gente pode partir pro próximo, porque a gente já tá 40 minutos aqui falando. Mas, assim, eu esperaria chegar uma promoção aí. Ele tá na PlayStation Plus aí, pra quem tem PlayStation Plus. Inclusive, eu tô com uma raiva do PlayStation. Mas, enfim, eu queria ter gostado mais, mas eu acho que os próximos jogos do estúdio, se eles continuarem fazendo, vão ser muito bons. Cara, imagina... Não vai acontecer, mas imagina um episódio que o Cardoso vem falar de Skate Story e o jogo é uma merda. Cara, aí vai ser... Aí acabou minha vida. Aí eu vou processar de volta. É isso que vai acontecer. Não pode acontecer, pelo amor de Deus. Batelli, o Escudeiro não é uma merda. Não, ele não é uma merda, mas ele me decepcionou. Mas eu estou jogando Neva agora e estou amando Neva. Ainda não terminei. Talvez eu fale em algum programa futuro, talvez. Mas eu estou amando Neva. Neva, incrível, incrível. Maravilhoso. Fantástico. Mas vai lá. Agora, Marcelos. Fala aí, Marcelos. Que jogo você trouxe aí pra gente? Pô, a grande ironia é que eu vou falar de um jogo que é o exato oposto do que a gente tava comentando sobre Escudeiro Valente, que é o remake de Silent Hill 2. Olha aí. Tá vendo como tinha a ver os jogos? Olha aí. Porra, eu falei que tinha, pô. A gente trouxe um jogo que a publicidade prometeu algo e não entregou. A gente trouxe um jogo que a publicidade não prometeu nada e entregou demais. E a gente trouxe um jogo que a publicidade prometeu tudo e entregou tudo. Essa é a relação. Sacaram? Sim, Entendi, sim. Né? Entendi. Mas pode continuar, vai lá. Continua o filme forte. Agora eu vou falar do jogo justamente que a publicidade não prometeu nada. E eu fiquei muito surpreso. O remake de Silent Hill 2, pra quem é
mecanicamente online, quando ele foi anunciado e saiu... Depois do anúncio, que foi meio que um teaser, e depois saiu um pouco de gameplay uns meses à frente, ele foi bastante criticado e foi recebido com muito sexismo, por alguns motivos. Primeiro porque é Silent Hill 2. Porque é Konami? Esse é o terceiro. Porque é Konami. A Konami, num passado recente, meio que videogame, né? AAA. Cadê meu pachinko? Nem ligo. Quem liga pra isso? Tem o fator... um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu acho que ele cai naquela energia meio... todo mundo pede um remake, mas cuidado com o que você deseja. Porque às vezes o jogo é tão bom que mexer naquela coisa é muito arriscado. Eu sinto isso com Chrono Trigger. Todo mundo quer um remake de Chrono Trigger e eu falo, cara, vocês não sabem o que vocês estão desejando. Às vezes é melhor você pegar a versão de Super Nintendo, de DS e jogar Chrono Trigger mesmo e ficar com aquilo, em vez de esperar que a Square Enix de hoje repita a mágica. E o terceiro fator é o fato da Konami, justamente por ela parecer tão desinteressada nas próprias séries e nos jogos AAA, nas séries, no caso, acho que a grande tríade que a gente comentou no episódio passado, Metal Gear, Castlevania e Silent Hill, que ela deixou isso com um estúdio polonês, se não me engano, que é o Blooper Studio. Não é um estúdio ruim, muito pelo contrário. É Blooper Team. Blooper Team. Ele é um estúdio muito competente no gênero. Tem Layers of Fear, tem The Medium, que é um jogo que ganhou uma fama bem cult, assim, né? O The Medium pra mim que é um jogo muito mediano. Precisava fazer essa piada. Não dá pra dizer que não avisaram, né? Exato. Tava lá. Eu diria que ele tá na média. Não, medíocre é uma palavra que a gente atribui um peso pior do que tem, né? Porque medíocre é na média, na verdade. Mas quando a gente fala que um bagulho é medíocre, parece que é o maior lixo do universo, né? Sim. Enfim. Mas aí o nome do jogo tá na média, né? É isso. E esse estúdio, com todo respeito, ele ainda não tinha se provado num nível Silent Hill 2. Aliás, é difícil achar um jogo ou estúdio dedicado ao gênero que tenha se provado no nível Silent Hill 2. Pra muita gente é o melhor jogo do gênero, ponto, da história dos videogames. Então, juntando todos esses fatores, a recepção geral da galera é... lá vem a Konami destruir os nossos sonhos e as nossas memórias mais bonitas. E eu tava entre essas pessoas. Não que eu seja o maior dos fãs de terror ou de Silent Hill, acho que é bom comentar isso. Eu tenho um grande cagaço de jogar essas coisas sozinho. E eu peguei o jogo meio que ossos do ofício, né? Tenho que jogar porque é meu trabalho. E eu já tava esperando que ele fosse agradável de um jeito meio torto, que é aquele jogo de terror que é ruim e ele fica só engraçado, sabe? E não, deu tudo errado, galera. O jogo é incrível. O jogo é fantástico. Ele supera tudo que o trailer dava a entender que ele poderia ser, porque ele tava feio nos primeiros trailers, pelo menos com uma movimentação esquisita, com, sei lá, não parecia muito polido. E ele tinha uma energia meio... vamos tentar ser Resident 4. Quando você via imagens soltas dele, que eu acho que é muito o que os executivos da Konami fariam hoje. Pô, a Capcom tá fazendo um maior sucesso com isso. Façam exatamente isso. Só que Silent Hill e Resident Evil são coisas muito diferentes, né? E no fim, cara, ele entende muito bem como fazer um jogo de survival horror, né, de horror e sobrevivência, mantendo a tensão, mantendo o sentimento de vulnerabilidade, que é uma coisa que Resident Evil 4, por exemplo, nunca tenta ser, que é aquele lance de você é realmente muito vulnerável, aqueles monstros, se eles te pegarem desprevenido, você perde metade da sua vida, você tem que usar suas balas com muita inteligência, sabe, esse tipo de coisa? Uhum. E ele é muito mais do que respeitoso. Dá pra sentir que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, a galera do Blooper Team, assim, realmente amava muito o jogo. Ama muito o jogo original e quis prestar uma homenagem da melhor maneira que eles conseguiam a essa memória e a esse legado. E eu achei isso muito bonito, assim. Depois eu fui atrás da história e eu vi que realmente esse time queria fazer Silent Hill 2 há muito tempo. Uhum. Eles já tinham feito essa proposta pra Konami antes e tinha ficado engavetado. Até a Konami pensa, nossa, remakes, né? Cadê aquela galera que falou que faria um Silent Hill aí? E eu fiquei com essa sensação. A coisa que ficou de mais marcante pra mim nesse jogo é, cara, as pessoas que trabalharam nisso, elas são muito apaixonadas por Silent Hill. E eu acho que é o melhor sentimento que você pode ter de um remake feito por não pelos criadores originais, mas por outras pessoas, sabe? Uhum. E ele, aquilo que a gente falava nos trailers de movimentação travada, eu acho que faz bem pro jogo. É mesmo? Sim, porque
ele ajuda nessa sensação de que você é só um palerma no meio de umas ameaças muito maiores do que você. Antigamente os jogos tinham isso, né? A galera fala muito mal de movimentação tanque, eu particularmente odeio, mas é porque eu sou muito ruim. Mas eu acho que essa movimentação travada dos jogos antigos reforçava a tensão, esse sentimento de vulnerabilidade, sabe? Eu sinto muito isso no Resident Evil, por exemplo. Até no C-Makes. A jogabilidade é meio limitada, assim. E eu gosto bastante, na verdade. Sim, eu acho que pra quem gosta muito de jogos de ação em terceira pessoa e tá acostumado com, sei lá, até The Last of Us seria um exemplo, porque o combate de The Last of Us, ele é muito um playground, assim, de possibilidades. Ele vira mais ação, né? Exceto quando você tá com... e aqueles cogumelos cegos que eu esqueci o nome. Clickers? Clicker, isso. Isso. No geral, nos mercenários ou nesses combates mais abertos, o Joel e a Ellie, né? E a Abby são meio que o Rambo, às vezes. E eu acho que isso não é o sentimento que você precisa ter em um jogo de horror e sobrevivência. Eu acho que às vezes você é realmente só um idiota que tá perdido numa cidade macabra totalmente à deriva. Então, pra quem gosta de jogo de ação, talvez seja meio estranho, mas é legal você entrar nele sabendo que não é um jogo de ação. Se ele fosse totalmente responsivo e ágil e dinâmico, ele ia matar esse clima, sabe? É legal ver por esse lado. Vocês manjam a história do Silent Hill 2? Sim. Não, nunca joguei. Tá, resumindo, tem esse vagabundo chamado James Sunderland e ele recebe uma carta da esposa dele falando, tô te esperando no nosso lugar especial em Silent Hill, que você entende que, sei lá, é um lugar que foi marcante pro casal e tudo mais. E ele decide ir lá encontrar ela. Qual que é o porém? A esposa dele morreu há 3 anos. E o jogo começa assim meio no nada. Quando começa, o James já tá num banheiro todo sujo, se olhando no espelho, o que é um símbolo muito recorrente no jogo, indo pra Silent Hill, e você não sabe nada sobre o casamento, você não sabe em que contexto ela morreu. É claro que a gente sabe que é Silent Hill, né? Mas o jogo não se preocupa em explicar a cidade. Você simplesmente vai chegando lá, encontra uma galera muito estranha, te falando, a cidade tá meio perigosa, chega na cidade, aí é Silent Hill. Neblina, monstros bizarros, tentar achar jeitos de entrar em prédios que são como dungeons, né? Tipo hotel, hospital. O Silent Hill tem muito isso de mapa e ir em tal lugar e resolver um puzzle, pegar uma chave. E você passa muito tempo nessas áreas. Eu acho que eu passei fácil um quarto da minha experiência no hospital, porque eu sou muito burro, porque eu sou muito lerdo, e porque as áreas normalmente tem 2 versões, né? A normal, que não é tão normal assim, e a mundo invertido, digamos, que é quando tudo fica despirocado. E, nossa, vale muito a pena falar dos puzzles. Eu não lembrava de como os puzzles de Silent Hill eram cabeçudos. E o jogo tem modos de dificuldade diferentes pro combate e pros puzzles, o que eu acho uma ideia muito legal. Quando você vai começar um jogo, você escolhe qual é a dificuldade que você quer pra ação, pra monstros, bala, dano, e separado disso, você escolhe a dificuldade que você quer pros puzzles. Se você quer puzzle na média, facilitar os puzzles ou difícil. Eu acho que isso é importante porque na média eles já são meio vagos, digamos. Então eu fiquei muito curioso pra jogar o modo difícil. Isso é uma coisa que tinha no original também. Você lembra disso, Tainá? Da dificuldade dos puzzles e tudo mais? Lembro vagamente, assim, não lembro tanto, que faz muito tempo que eu joguei o Silent Hill 2. Eu realmente me senti burro. Em mais de um momento, foi um lance meio de ficar olhando pra tela e falar, cara, não é possível. Mas são os mesmos puzzles? Boa pergunta. Eu acho que não. Eu tenho essa dúvida, tipo, ele é um remake 1 pra 1? Isso que eu ia perguntar também. Ele é quase que totalmente 1 pra 1. Ele não tenta, por exemplo, uma coisa que o remake de Resident Evil 4 faz, que é colocar side quests ou lugares extras. Ele não se preocupa muito com isso, então a duração dele é que eu sou muito lerdo e muito cagão, mas pra quem joga bem, ficaria entre 15 e 20 horas. Assim. E ele refaz o que já existia de um jeito muito minucioso, com muita atenção a detalhes, a construção de clima, mas ele não se preocupa em expandir muito aquilo. Eu notei alguns diálogos a mais, ou cenas que, sei lá, tinha uma cena que antigamente era num boliche abandonado, e eles adaptaram a mesma situação pra um cinema abandonado. Mas não muda grandes coisas na estrutura do jogo e principalmente na história, é praticamente a mesma coisa. Acho que a diferença mais gritante é aquela coisa, né? Cuidado com o que você deseja, porque tem coisas que melhoram um lado
lado e pior é o outro. Um lance meio cobertor curto. Eu acho que a câmera faz isso com o jogo. Porque a câmera é aquele padrão over the shoulder, né? De Resident 4, Last of Us, Gears of War e tal. E isso deixa o jogo mais acessível, né? Mais familiar pro público de hoje. Mas eu notei que a câmera travada me deixava mais tenso. Vocês têm essa sensação de que Resident Evil e Silent Hill antigos, que é uma coisa que eles puxam de Alone in the Dark, né? Como você não controla a câmera, você se sente mais vulnerável, assim? É mais imprevisível tudo? É, porque você não tem controle, né? Então, tipo, você não tem como ver o que tá vindo na esquina. A parada só vem e é isso aí. É, e às vezes, você que é cinéfilo, você deve saber muito bem disso. A câmera comunica muita coisa, né? Lógico. E às vezes eles colocavam a câmera em posições muito desconfortáveis. Sim, sim. Silent Hill, então, principalmente, que o jogo já era 3D, né? Não era pré-render. Tinha os movimentos de câmera, isso desde o 1, que eram muito esquisitos. Você tá andando no corredor, de repente a câmera começa a virar e distorcer. Ou então posiciona a câmera atrás de um objeto e fica parecendo que você tá sendo observado, sabe? Mas tu acha que cabe hoje em dia um jogo com esse tipo de câmera? Tipo, você acha que a galera vai jogar e vai achar legal? Então, eu acho que não, mas é muito porque as pessoas subestimam o peso que isso tem num jogo de terror. Não tô querendo dizer que todo jogo de terror com câmera livre é pior. O que eu quero dizer é que você tem ganhos e perdas, que não é só, e agora a tecnologia avançou a ponto da gente colocar a câmera atrás do personagem e ter essa fidelidade gráfica e ter esses efeitos de luz, então tudo é melhor. Nunca é tão linear assim. Eu acho que você ganha algumas coisas e você perde outras. É, pra mim o novo terror, né, tipo assim, ele partiu muito mais pra uma coisa de iluminação do que de localização de câmera e tal. Exato, isso o jogo faz muito bem. Eu joguei no Play 5, né, imagino que... Acho que todas as versões, né, porque ele tá só no PC, deve sair no Xbox em algum momento. E visualmente falando, o jogo é incrível, o som do jogo é absurdo. Tem algumas coisas que pra quem é muito fã de Silent Hill, elas vão estranhar, e eu acho que Silent Hill tinha uma coisa meio Twin Peaks, que fica meio pelo caminho aqui. Acho que na trilha sonora e algumas coisas, mas principalmente no jeito que os diálogos são entregues. No original, os personagens falando... Quem já viu qualquer coisa do David Lynch, principalmente Twin Peaks, deve saber. A pessoa fala uma coisa muito estranha e o jeito que ela entrega a fala parece que é uma conversa de sonho, sabe? Ou parece que a pessoa tá meio avoada e fica tudo muito esquisito. E eu sinto que a atuação do remake ficou mais sóbria. Eu acho que bate mais com o que a gente entende por tensão e terror hoje, mas aquele climinha esquisito também era muito bom. Mas isso são coisas, tanto a câmera quanto os diálogos são uma coisa meio de saudosismo, assim. Mas, cara, é o que eu falei no começo. É totalmente fora do que a gente esperava desse jogo. Eu achei ele incrível. Pra mim, ele é top 5, talvez top 3 coisas que eu joguei esse ano. Da hora. Tranquilamente ele vai ser muito lembrado nessas premiações. Sinto que ele tava meio escanteado na expectativa da galera, justamente por essa recepção negativa ao anúncio, aos primeiros trailers. Então, quem é fã de Silent Hill que achou que ia ser uma heresia, que ia sair muito ofendido, cara, só vai. Porque a galera do estúdio é até tão fã quanto você. Legal demais. O curioso é que a Bloober Team até tentou avisar, mas meio que ninguém acreditou. Eu lembro de ver a notícia que eles avisaram que os trailers não estavam mostrando tudo que o jogo era, assim. E o motivo pra isso é porque a Konami que tava editando e montando os trailers. Eu acho que foi o CEO mesmo da Bloober Team que falou isso, tipo, gente, eu juro pra vocês que não tá assim. E ele deu uma criticada até na Konami na forma como tava fazendo o marketing. Então eu acho que... Claro que tem todo o histórico da Konami ali, né? Mas nesse sentido a gente tá meio desacreditado. Eu também, como fã de Silent Hill, tava assim, achando que ia ser terrível. Também justamente por conta dos trailers, assim, mal montados. Mas, felizmente, não foi a Bloober Team que montou eles e o cara até tentou avisar. Que bom, né? Que finalmente aí os fãs de Silent Hill foram agraciados, né? Depois de tanto dor e sofrimento. Foi o próprio Kojima que montou pra sacanear Isso é uma reclamação muito recorrente de desenvolvedores cujos trailers são montados pela publisher. Sim, eu conheço muita gente que reclama disso. É, pois é. E só uma coisa que eu ia perguntar também, em relação aos finais, se eu não me engano, eles adicionaram 2 novos, né? Eles mantiveram todos os antigos e adicionaram 2 novos, né? A lista toda eu não vi. Eu tava vendo como fazer o final do cachorro. Porque sim, mantiveram o final do cachorro, mas
mas eu lembro que tinha 6 ou 8, né, no original. E eu não fui atrás dos novos. No original é 6. Ah, então sim, são 8. Agora são 8. Acho que são 2 novos, assim. Bem legal. Isso também deles adicionarem, né? Parada nova. Joguem, eu quero muito ouvir vocês, eventualmente, sobre o jogo. E, cara, o barulho da estática do rádio tá gravado na minha alma, assim. Eu quero me livrar dessa porra o mais rápido possível. Jogou de fone? Não, você tá maluco. Porra, eu quero jogar ele com o Pulse lá da Sony. Eu tenho um amigo chamado Tuba, não sei se eu já falei dele antes, e eu tive que chamar ele pra cá pra terminar o hospital. Vocês são muito cagão, cara. Um negócio engraçado. Ele mora a 3 quadras daqui, aí eu falo, ô Tuba, eu recebi o Silent Hill, vou fazer review. Quer ver como tá o jogo? É, mais conhecido como... Sou cagão. Já entendeu a mensagem assim que recebeu, né? Exato. Mas, Marcelos, temos que partir pro próximo jogo, porque senão não vai dar tempo. Que é o Prometeu Tudo e Entregou Tudo, dizem, não sei, quem vai entregar pra gente é a Tainá. Sim, sim. É o GOT? Cara, então, eu gostaria muito, mas RPG japonês no geral é meio esquecido, né, em premiações, assim. Eu sempre senti isso. É. No seu coração é o GOT? Ou você pode responder no final, vamos por partes. Então, eu diria que assim, eu acho que merece o GOT no meu coração, só que confessar que não foi o jogo assim que mais aqueceu meu coração e mais me diverti e tal. Foi Balato, né, amiga? Pode falar. Pode falar que foi Balato. É, Balato é incrível. Mas é que assim, eu sou muito fã de Zelda, vocês sabem. E pra mim, acho que o Zelda foi o jogo que mais gostei esse ano, assim, apesar de eu saber que ele não tem chance de ganhar. E até vendo o tamanho do escopo dele e tal, eu tô falando puramente por saudosismo, porque eu sou muito fã de Zelda, então esse seria o meu GOT do coração, assim, mas bem pessoal. Mas eu acho que o Metaphor, ele literalmente tem tudo pra ser um GOT, só que tem esse lado de que JRPGs em premiações sempre são jogados pra escanteio, né? Mas o Metaphor ReFantazio, só dando um contexto geral, ele é o novo jogo dos criadores de Persona 3, 4 e 5, que é basicamente aí os melhores Personas que a Atlus já lançou. E ele quer manter aquela proposta, né, do Shin Megami Tensei, dos Personas, aquela estrutura base, né, o grosso ali, basicamente, com algumas mudanças, e essas mudanças, elas vêm justamente da temática do jogo, que é de fantasia. Então, basicamente, é a fantasia que dá o toque único, assim, no Metaphor de forma geral. Mas, só também dando um panorama, assim, da história, que pra mim é um dos pontos mais fortes, né, do jogo, o que é muito esperado vindo da Atlus, porque a Atlus é simplesmente genial na criação de histórias densas e leves ao mesmo tempo, e na criação de personagens, e eles acertam em cheio no Metaphor também. E é um universo completamente único que eles criaram. Basicamente, assim, é uma região chamada Eucrônia, se eu não me engano, que o rei acabou de ser assassinado por um regicida chamado Luis, que ele basicamente não esconde que ele matou o rei, que, enfim, ele não tem muito escrúpulos e tal pra agir, ele só quer poder mesmo. E esse cara, apesar de ele ser mal, assim, digamos, usando a sua percepção de mocinho e vilão, tem muito apoiador no reino que quer que ele assuma o poder. E aí que entra o nosso personagem, que a gente dá um nome pra ele, que nem num Persona, que ele, basicamente, com a ajuda de alguns colegas, companheiros de equipe, e de uma fadinha chamada Gálica, ele tem essa missão de impedir o Luis de tomar o controle do reino. Porque, assim, é um universo em que existe magia e existe também liagens de família. Então, basicamente, você nasce e você já sabe a sua posição ali na sociedade. Se você vai ser, enfim, da realeza, ou vai ser plebeu. E também tem raças que não é bem elfo nem nada do tipo, mas é nessa linha, assim, sabe? Então, tem esse quesito, assim, de que lá é muito divisivo toda a população, assim. Tem muito preconceito e discriminação entre as pessoas, simplesmente pelo fato de que ela não é da sua raça, por exemplo. O objetivo do protagonista, basicamente, é tentar impedir o Luis de ascender ao trono. E pra fazer isso, o que acontece é o seguinte: quando o rei morre, ele, antes da morte dele, ele instalou uma maldição, entre aspas, no reino, em que, basicamente, o próximo rei não vai ser o filho dele, e vai ser a pessoa que mais tiver apoio. Ele vai analisar o coração de cada pessoa, ver quem aquela pessoa mais quer que se torne rei, e fazer uma contagem, basicamente uma democracia, assim. Caralho, a maldição da democracia. Sim, sim. É porque, assim, nessa realidade, como ela é regida muito por essa questão de linhagens e magia, tem um escritor que ele escreveu um livro lá, que dentro da história do jogo é um conto de fadas, que é basicamente a nossa sociedade. A nossa sociedade com leis em que, teoricamente, todas as pessoas são vistas iguais perante a lei, e não tem magia. Então, essa é a realidade que eles sonham, sabe? É a conto de fada
deles que eles queriam que se tornasse realidade, assim, pra que não existisse tanta discriminação, tanta diferença de classes e tal. Aí o jogo brinca muito em jogar esses temas pesados de forma sutil, sabe? Por exemplo, que nem eu falei, preconceito e discriminação é uma parada assim que aparece do início ao fim do jogo, sabe? E ele lida com temas existencialistas, morais, éticos, até políticos também. Então, é uma história assim muito complexa, envolve uma gama muito grande de personagens e tudo é muito bem construído, assim. E voltando também à questão da democracia, aí com essa maldição que o rei lançou, eles decidem organizar um torneio, basicamente, que quem quiser, quem tiver interesse em se tornar o rei e tal, você se inscreve lá e você precisa passar por diversas provações pra você mostrar pro público pra que você veio, basicamente. Então, o protagonista, ele vai se inscrever nisso e você vai seguir uma série de provações enquanto você tá ainda de olho no Louis ali, porque ele tá também ascendendo ao trono, ascendendo, na verdade, no meio das pessoas, assim, tipo, de votação e tal. Porque apesar de ele ser um monstro, algumas pessoas não ligam e ainda assim apoiam ele, né? O que pode ser uma reflexão da nossa realidade também. Eu tô muito impressionado porque eu tinha uma pergunta no começo. Eu não sabia se ela ia ser respondida espontaneamente, que era se o jogo de fato tinha metáforas. E eu tô, caralho... Tem muita. É realmente metafórico. Não, tem muita dessas correlações com a nossa realidade, até com essa ligação entre o mundo de fantasia do jogo e a nossa realidade. É um dos principais mistérios do jogo, que ele vai se desenrolando paralelamente a essa história principal das provações. Cara, tem muita camada, assim. E outra coisa que eu achei muito legal também é que um dos principais temas do jogo é a ansiedade. E assim, quando eu vi isso antes de começar a jogar, eu não tinha entendido muito bem como que isso ia se tornar um pilar do jogo. Só que isso envolve uma reviravolta no final do jogo incrível, que eu achei simplesmente genial. Você sente até o tema ansiedade na personalidade de cada personagem. Não só os personagens jogáveis, né, que fazem parte da sua party, mas os personagens que você pode criar aquele social link, que é aquele sistema clássico do Persona, que você cria relações com certos personagens, que são missões paralelas, né, você faz tarefas específicas para alguns personagens específicos, e isso dá uma historinha paralela ali em relação à campanha principal, e aborda muito essa questão de ansiedade. Basicamente assim, quem nunca sentiu ansiedade na sociedade que vivemos atualmente, sabe? E o jogo, ele explora isso dentro desse espectro de fantasia dele. Cara, eu achei muito... A história, assim, é genial. Eu achei ela muito necessária, eu acho. Tem muitas nuances ali que, com olhos apurados, você vai pegar. Toda essa abordagem de temas muito atuais pra gente, muito contemporâneos e importantes, foi uma coisa, assim, que me pegou muito. Pra mim, é o ponto forte do jogo, assim, disparado a história e os personagens. Achei eles incríveis. Mas agora, indo um pouquinho pro gameplay, é basicamente uma estrutura Persona Shin Megami Tensei, assim, só resvalando um pouquinho na dificuldade. Eu achei ele um pouco mais difícil que um Persona padrão, assim, e achei que a dificuldade dele se iguala ao Shin Megami Tensei, que ele é um pouquinho mais difícil que os Personas, então eu senti essa pegada, assim, mais desafiadora no Metaphor, mas ao mesmo tempo ele dá muitas possibilidades pra você driblar, basicamente, essa dificuldade. Então é um jogo que você vai ter que se importar muito com build, vai ter que upar personagem, vai ter grind, basicamente um Persona, só que com um tom desafiador um pouquinho a mais, assim, na minha opinião. E ele é bem longo, né? Igual os outros Personas. Sim, sim. Eu até confesso, assim, eu usaria em 68 horas. Mas eu não fiz 100%. Eu tava jogando pra review, então eu tive que jogar num ritmo um pouquinho mais acelerado. Eu confesso que eu gostaria de ter jogado ele com muita mais calma, porque ele tem muita coisa secundária pra você explorar. É um jogo que envolve muito diálogo, é muito texto. Como eu também falei da história, é uma história complexa, tem várias nuances, é uma parada, assim, pra você jogar no seu ritmo, sabe? Tipo, não acelera, só joga no seu ritmo, porque você vai ter uma experiência muito mais legal, assim como um Persona, um Shin Megami Tensei da vida, mas eu acho que o Metaphor é um pouquinho mais além, assim, por conta dessa história tão complexa, né? Não que a história dos Personas não seja tão complexa, mas eu diria que elas são um nívelzinho mais mastigado, assim, digamos assim, porque sempre gira em torno de estudantes, né? E geralmente é uma história mais direta, assim, a estrutura é mais previsível, o Metaphor, ele tem muita reviravolta, não só na história, mas nesse quesito de tipo, você tem que seguir provações, mas não vai ser só isso, entendeu? Tipo, você vai fazer uma provação aqui, mas vai rolar uma coisa e vai ter uma reviravolta e aí a estrutura do jogo vai mudar. Então, senti essa complexidade maior, assim, senti que o tema de fantasia ampliou basicamente a fórmula da Atlus. Isso que me cativou muito no jogo, assim, porque eu sou muito fã de Persona e eu tava justamente pensando como que eles vão fazer pra não parecer um Persona, já que eles querem meio que criar um universo novo, né? É meio não, né? Criaram completamente um universo novo. E eu acho que eles conseguiram fazer isso perfeitamente, assim. Eles mantiveram a base, que dá certo num Persona, e ampliaram, basicamente,
realmente os pontos fortes, assim. Por exemplo, todas as dungeons são únicas e elas não são complexas em level design, só que elas são todas criadas pra serem únicas mesmo. Por exemplo, cada dungeon tem um inimigo específico, que você vai ter que se preparar pra aquela dungeon, senão você vai se ferrar, sabe? Se você não ir preparado pra aquela dungeon, você vai perder dia no seu calendário, você vai ter que voltar pra cidade, procurar maneiras de você voltar mais forte. Mas tem como saber como se preparar? Tem como saber. É porque, assim, não é um mundo aberto, mas você pode transitar entre as cidades a qualquer momento, tem uma viagem rápida ali. E existem, por exemplo, as tavernas que tem informantes lá. Aí, se você pega uma quest que é numa dungeon, você pode ir na taverna, pagar alguém lá pra ela te dar informação sobre aquela dungeon pra você ir já preparado. Então, o jogo, ele te dá todas as cartas na sua mesa e você tem que saber lidar com elas. É desafiador? É difícil? É. Mas, assim, o jogo, ele te dá todas as cartas pra você se virar, sabe? Por isso que eu falei, você tem que parar e realmente pensar numa build, pensar numa estratégia, porque se você ir na louca assim, você se frustra e perde dias e vai ter que voltar e vai perder o progresso e tal. Que nem num Persona normal, né? E também tem um sistema muito legal, que é o sistema de clima no jogo. Isso, por exemplo, não tem num Persona. Que você precisa ver a meteorologia, basicamente, do dia, porque se tiver chovendo, uma tempestade, isso pode mudar um pouco o mundo, assim. Caramba, que legal. Os inimigos, eles podem não ter ponto fraco mais, por exemplo, o que vai deixar uma luta muito mais difícil. Então, se você vê que vai chover no dia seguinte, você não vai pra uma dungeon, sabe? Você vai fazer outra coisa. Ou, por exemplo, chuva também pode afetar o humor dos comerciantes. Eles vão aumentar o preço. Então, você sabe que nesse dia específico você não vai gastar dinheiro. Então, assim, são vários detalhezinhos que aprofundam, sabe, esse universo, assim. Cara, tem muita coisa pra fazer, assim. Muita missão secundária de tanto de você explorar dungeons opcionais, quanto de você fazer missões do Social Link, que é outros personagens. Cara, é um nível, assim, tipo, de densidade que eu esperava muito do jogo e entregou tudo, assim, e até me surpreendeu, eu diria. Cada personagem ali, por exemplo, da party também tem suas motivações pessoais, que são muito bem exploradas. Como eu falei, a construção de personagens é algo, assim, que a gente já espera que seja muito bom, vindo da Atlus, e eu achei que eles conseguiram até se superar no Metaphor. E pra mim, assim, foi... Cara, era literalmente, assim, mais do que eu esperava. Minhas expectativas já estavam muito altas, e foi mais do que eu esperava, assim, eles realmente me impressionaram. E na jogabilidade em si, ele mantém o combate em turno, só que ele adiciona um modo de ação, que ele é bem simples, na verdade. Inimigos mais fracos, que você já derrotou antes, você não precisa entrar no combate em turno. Você só dá umas porradas nele, e aí você colhe a experiência, o item e tal, e vida que segue. Então isso ameniza o grind. Nossa, maravilhoso. Então isso ameniza pra caramba o grind, assim. E ainda vai gastar tempo em grind? Vai, mas assim, muito menos tempo de que qualquer outro Persona ou Shin Megami Tensei. E então eu achei que, assim, eu diria até que é uma excelente porta de entrada pros jogos da Atlus, só que é aquele famoso, assim, você já vai começar basicamente pelo que tá mais evoluído, assim, em termos de jogabilidade, e daí quando você voltar, talvez você estranhe um pouco. Que eu falei, eles pegaram basicamente o que deu muito certo no Shin Megami Tensei e no Persona e evoluíram dentro dessa temática de fantasia. E você acha que ele tem uma vibe meio spin-off de Persona ou ele consegue se mostrar como uma coisa totalmente à parte? Eu diria que um pouquinho dos dois, porque se você conhece a Atlus, você vai ver muitas semelhanças ali de estrutura e de base, mas ele consegue ser uma experiência própria, assim, que eu falei, ele é uma ótima porta de entrada pra Atlus, então ele é uma experiência que funciona por si só. Mas se você conhece o Persona, basicamente ele é o sistema de calendário, que você, né, vai ter os dias livres que você pode fazer coisas opcionais e você tem um prazo pra fazer a história. Isso é mantido, o Social Link também é mantido. Inclusive, acho que a única coisa que eu não gostei nesse jogo foi o fato de que não tem opção pra você namorar nenhum personagem, não tem um romance, basicamente. O que pra mim é uma das partes mais legais do Persona. Segundo os desenvolvedores, eles não quiseram colocar isso porque como a história é complexa e tem ali um tom mais sério, né, tem uma seriedade maior, eles não queriam colocar muitas distrações. Eles acharam que não fazia sentido o protagonista parar pra ter um date. E eu entendo, mas eu acho que ainda daria pra caber ali, ainda mais que eu acho que eles entregaram tudo nos husbandos e nas waifus nesse jogo. Assim. Eu acho que eles propositalmente fizeram os personagens muito incríveis pra você ficar, meu Deus do céu, eu quero namorar esse personagem. E aí você não pode. E aí, sei lá, daqui a alguns anos eles vão lançar a versão Royal desse jogo com o romance. Essa é a minha teoria. Mas é tudo planejado pela Atlus. Mas eu diria que esse é o único ponto realmente negativo, assim, do jogo, porque
porque é uma parada que a gente vê muito nos jogos da Atlus e eles decidiram não colocar. Até tem ali um motivo narrativo que eles deram, mas eu acho que ainda daria espaço, porque apesar desse tom sério da história, ele tem momentos de leveza, ele tem momentos de humor, então ele consegue manter um bom ritmo nisso. Eu acho que não seria tão quebrado assim, colocando um romance ali. Talvez não a opção de namorar vários personagens, porque isso num Persona, por exemplo, rendia em cenas maravilhosas no Dia dos Namorados, em que basicamente quem você estava namorando ia descobrir que você está namorando várias pessoas ao mesmo tempo e dar cenas engraçadas. Mas eu acho que assim, só a opçãozinha de romance ali, acho que dá pra ter colocado assim. Você namora um personagem só e aí trava os outros, sei lá. Eu senti um pouco de falta disso. Romance e roupinhas nunca é demais. Exato. Mas assim, a estrutura base é basicamente um Persona, só que daí com essas pequenas diferenças, assim, que moldam o mundo do Metaphor em ser único. E todo aquele estilo também do Persona. Por exemplo, quando eu jogo um Persona, eu sempre tenho uma lista que eu faço, que é, sei lá, varrer o chão pra ganhar mais status de, sei lá, sabedoria. Ou, tipo, fazer café, ou fazer comida. Isso tem tudo no Metaphor também. Tem lá pra você plantar semente, tem lá pra você tomar banho, pra você ganhar mais magia, que eu achei incrível. Não faz sentido nenhum, mas é incrível. Pô, eu ganho mais magia quando eu tomo banho. Não, o melhor é que você ganha ainda mais magia se você muda o sabonete que você usa. Porra, incrível. Tem esses detalhezinhos que a gente espera da Atlus, assim. Até também no design de monstros, assim, como ele brinca muito lá com a ideia de transitar entre a realidade do jogo e a nossa realidade, isso reflete no design dos monstros, porque os monstros no mundo no Metaphor, eles são apelidados de humanos. Eu acredito que não seja uma coincidência, porque às vezes a linha entre ser humano e ser um monstro é bem tênue. É muito tênue. Sim, e isso reflete no design dos monstros, porque a maioria deles, eles são antropomórficos, eles têm elementos humanos, sabe? Tipo, às vezes é um dente gigante que anda, ou é um peixe que tem perna, ou é um pássaro que usa óculos. Então sempre tem esses detalhezinhos, assim, de misturar um design de monstro com elementos humanos. E, no geral, assim, a estética parece pinturas e tem inspiração em pinturas reais. Tem até um chefão que ele é literalmente um reflexo de uma pintura do Bosch. Se você pega e compara os dois lado a lado, é igualzinho. Eles só, tipo, fizeram no estilo Metaphor, mas eles se inspiraram nessa pintura. Esteticamente, ele também, assim, é muito deslumbrante, assim. Ele parece uma pintura e ele tem inspiração em pinturas. É incrível, assim. E eu acho que até o ápice da Atlus, assim, em termos de direção de arte, porque é lindo em cada momento, assim. Eu tô totalmente na merda. Você falou monstros bizarros, metáforas, filosofia política e agora eu quero pra ontem. É incrível. Eu lembro que eu joguei na BGS. Na BGS não, na Gamescom. E eu fiquei muito impressionado justamente com essa parte do combate. É lógico que não dá pra sacar muita coisa de história em uma demo de evento, mas eu lembro que eu, em minutos, já tava muito engajado nisso de ver monstros que são mais fracos e entrar na batalha por turno nos outros combates, ver que boneco que funcionava melhor pra isso e tal. Me pareceu, esse loop de gameplay de ir pra dungeons e combates e tal, me pareceu muito viciante. Pelo pouco que eu joguei na Gamescom. Sim. Você jogou, Cardoso? O que, o Metaphor? Não. Você ficou intrigado? É que você não curte turno, né? O problema não é nem turno, é porque eu tentei jogar Persona e eu achei muito complexo e aí eu não fui muito longe. Não é muito meu estilo de jogo também, né? Caralho, você falou igual meu pai quando foi ver Matrix. Incrível. Não, mas eu acho que os jogos da Atlus, eles não são pra todo mundo também. Eu acredito até por isso que eles não vão tão bem em premiações. Uhum. É um jogo que você precisa entregar ele pra você aproveitar tudo que ele tem a oferecer, assim. Que nem eu falei, é muito texto, é muito diálogo. E uma coisa importante é que também que é o primeiro lançamento inédito, né, de um jogo inédito da Atlus, que chegou já em português brasileiro no lançamento. É um tipo de jogo, assim, que é muito importante você entender o que tá acontecendo, senão perde a graça de jogar, basicamente. Você gostou da tradução? Sim, achei bem legal. Eles não traduziram, assim, completamente toda a lore específica do jogo. Tem, por exemplo, a magia nesse jogo se chama Magla. Em vez deles tentarem traduzir, eles só mantiveram Magla mesmo. Então eles meio que dão uma respeitada, assim, em termos específicos do jogo. E eu achei que no geral tá bem legal, assim. Em termos de adaptação, trocadilhos e tal, ele consegue criar uma versão bem cativante, assim, na nossa língua. E eu curti. Achei que tá bem feitinho, assim. Que nem eu falei, extremamente importante ele chegar em português. E, se eu não me engano, o Reload, que é o remake do Persona 3, ele foi lançado com localização em português brasileiro, mas assim, o Persona 3 já tinha sido lançado antes, né? Então, esse é o primeiro lançamento inédito da Atlus que já chega em português. É muito importante, quem é fã de Persona sabe o quanto a gente tava tão pedindo localização em português brasileiro quanto os fãs de Nintendo. Eu, inclusive, tô nos dois grupos, né? Só pedindo português pra tudo quanto é lado. E é muito importante, assim. Eu acho que por isso que é uma ótima porta de entrada até pra quem nunca conseguiu por conta da barreira de língua. O Metaphor tá em português
português, então ele tá mais acessível, né? Achei que tá bem feito, assim, a tradução e, cara, a história, ela realmente vale muito a pena, assim, se você tem paciência pra jogo, você tá no mood, assim, no feeling de pegar um jogo maior e tal, que você vai mergulhar de cabeça e ficar um tempão nele, cara, Metaphor eu acho que é a melhor pedida do ano, assim. Ele literalmente entrega o que prometeu e um pouquinho mais, assim, na minha opinião. E minhas expectativas, elas não estavam baixas. Isso que é o que me pega bastante também. Doideira. E esse ano teve muito de RPG, né? Teve. Eu acho que os mais falados foram o Infinite Wealth e o Final Fantasy VII Rebirth, mas pelo que eu ouvi da Tainá falando da recepção geral, eu acho que o que foi mais bem recebido foi o Metaphor mesmo, né? Não à toa, eu acho que ele tá, não sei agora, mas no dia do lançamento, ele tava com a mesma nota do Astrobot, que eles estavam empatados como os jogos melhores avaliados do ano. E eu acho que é merecido, assim, são dos jogos incríveis e eu tava esperando que o Metaphor ia pegar uma nota bem alta e fiquei bem feliz, na verdade, com a recepção, assim, tô vendo que muitas pessoas estão curtindo pra caramba. Que nem eu falei, é uma experiência, assim, que você tem que jogar no seu tempo, ela vale muito a pena pra quem quiser se entregar, ele quiser se empenhar e gastar muitas horas. E hoje em dia, videogame é um hobby muito caro. Então, assim, ó, se você só pode comprar um jogo por ano, que é a realidade de muitos brasileiros, Metaphor é uma excelente pedida, porque você vai ficar muito tempo nele e você vai literalmente mergulhar de cabeça, assim, no universo dele. Eu acho que é provavelmente um dos melhores jogos desse ano. E ele tem, pra mim, ele tem total perfil GOT. Só que tem essa questão de JRPG serem muito esquecidos em premiações. Eu gostaria muito de ver isso mudar em 2024, que ele ganhasse. A minha torcida vai ficar pra ele, provavelmente. Ainda não joguei Silent Hill 2, mas acho que vai acabar ficando pro Metaphor, porque eu acho que ele merece muito. Espero que a gente veja essa mudança em 2024, porque a Atlus merecia também, assim. Caraca, só por informação, ele tá com 94 no Metacritic e tá com o selo Must Play. Então. Acho que foi o único desse ano que teve o selo Must Play, né? O Astro, quanto que tá? 94 também. E teve o selo Must Play também. Então. Se eu não me engano, acho que o outro que tá perto da nota deles é só o DLC do Elden Ring. O resto tudo tá um pouquinho mais abaixo, assim, de nota. O Like a Dragon tá com 89, por exemplo. Um crime. E o Zeldinha? Deixa eu ver. 86. Pô, ninguém entendeu o Zelda. Eu nem joguei e eu já tô falando, ninguém entendeu o Zelda. Porra, nem você entendeu, né? Esse Zelda, pra mim, ele é muito, assim, pra fã. Que nem eu falei, ele me aqueceu muito meu coração, assim, porque ele é uma homenagem tanto pros Zeldas antigos quanto pros novos. Então, assim, ó, quem é fã precisa jogar. Pô, e tô com a sensação de que o Metaphor roubou a brisa do Final Fantasy VII Rebirth. Em que sentido? Justamente nessa... que é meio que relevante, né, no grande esquema das coisas, mas essa corrida de melhores do ano, eu acho que o Rebirth tava muito bem posicionado por ser Final Fantasy VII. De repente você ter um JRPG que é unânime, que é melhor praticamente, acaba minando muito as chances dele, né? Sendo bem sincera, na verdade, quanto mais eu penso no Rebirth, menos eu gosto dele. E em comparação com outros jogos que eu joguei esse ano, eu acho que merece a indicação, mas eu não gostaria de ver o Rebirth ganhando. Eu acho que não merece. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes o remake. Se um dos remakes de Final Fantasy VII tivesse que ganhar o GOT, eu preferia 1000 vezes que o remake ganhasse, não o Rebirth, que eu considero ele um pouquinho problemático. Mas acho que esse ano, assim, ele tá começando a ficar um pouquinho mais esquecido, até a gente chegar no final do ano, assim, tá lançando jogos mais de peso, né? Que ainda vai ter Dragon Age, né? E vai ter outros jogos ainda grandes, eu acho que ele vai acabar ficando um pouquinho pra trás, assim, o Rebirth. Perdeu o gás. Sim, com certeza. E eu concordo com... quanto mais pensar em Rebirth, o sentimento, o impacto inicial dele é melhor do que a soma das partes, assim. Sim. Sabe um que tá esquecido e que não deveria estar esquecido? Prince of Persia, The Lost Crown. Coitado. O Like a Dragon Infinite Wealth. Maravilhoso. Jogaço. E tá esquecido no pagode também. É engraçado que quando eu pergunto pras pessoas, assim, qual que é o seu GOT até agora? Muitos falam Like a Dragon. Muitos. O meu é Like a Dragon. Então. É porque o Like a Dragon é aquele famoso, todo mundo sabe que é bom, mas ninguém joga. Aí quando joga, sabe que é perfeito e que é maravilhoso. O meu é The Lost Crown. Não, mentira. Eu só defendo muito esse jogo porque eu acho ele injustiçado. Ele não é injustiçado, cara. Ele só não tá esquecido lá atrás, em janeiro, no começo do ano, né? Porra, isso é ser injustiçado. Se ele tivesse sido lançado, acho que um pouco mais pro meio do ano, a galera ia estar falando mais nele agora. É porque eu acho que, pra mim, injustiçado é quando, tipo assim, falam mal de um jogo que é bom. O problema é só que ele tá esquecido. Esquecido aí é diferente. Ele foi muito bem recebido. Eu achei ele injustiçado porque ele vendeu mal. Coitado. Sim. Mas janeiro tudo vai vender mal, né? Não tem jeito. A culpa foi a janela de lançamento. Mas, pra gente não passar muito do nosso tempo aqui, eu acho que é isso, né, galera? Falamos, né? Temos. Pô, falamos. Você divertiu, Marcelo? Me diverti.
episódios precisam ser divertidos. Não precisa. A gente tem que fazer um episódio que seja intencionalmente incômodo. Verdade. Mas é que é mais divertido? O quê? Ser incômodo? Não, a Aurelo. Isso é verdade. Temos que falar sobre a diversão que é você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tá ajudando o produtor independente, o criador de conteúdo, o crítico, o jornalista, que vem aqui reunir o fino da 10ª arte para iluminar as mentes com o pensamento vivo de Cardoso. E a gente tem essas inúmeras possibilidades na Aurelo, que passou por alguns problemas recentemente. E ainda tá passando, tá, gente? A gente tá ciente, a gente tá conversando com o Aurelo. Estamos de olho. Então é muito importante, se você já apoia e se você já tá com o coração quentinho de ser uma das boas almas que contribuem com o Up, de dar uma conferida se tá tudo certinho lá, com o cartão, com o pagamento, se veio tudo normal esse mês. Porque muita gente precisou renovar o apoio, né? Manualmente, por conta desses problemas internos da plataforma, que não são só com o Up, foi uma questão geral, que parece estar sendo resolvida. Deixar também um disclaimer aqui sobre os conteúdos exclusivos. A gente falou no começo do episódio sobre a maluquice que foi setembro, mas tudo tá voltando ao normal, né, Cardoso? Vida nova, exatamente, fôlego renovado. Estamos reorganizando tudo, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. E agora tem a mente brilhante de Tainá Garcia nessa função também. Não, agora deslancha. Fico pressionado assim, gente. Não, amigo, agora a pressão aqui é pouca. Mas a gente tem alguns assuntos aqui pra encerrar o episódio, rapidinho, dá pra falar? Será que dá? Sim. Dá, por Eu mim tô dá. muito curioso com o que a Tainá tem pra falar aqui de BGS e a outra coisa que eu não vou falar. Quem começa? E você, Cardoso? Eu não tenho nem o que falar, só tô muito viciado em Pokémon GO, continuo fazendo raids como se não houvesse amanhã, estou gastando muito dinheiro, mais do que eu deveria, o que é um problema sério, mas enfim. Com o Pokémon GO? Tô gastando muito dinheiro no Pokémon GO, amiga. Mas o que tem pra gastar? Porque eu fui uma que não fui pega por essa febre, inclusive, nunca. Porque eles inventaram o negócio das raids à distância, né? Que é você fazer raids em qualquer lugar do mundo, se alguém te convidar. E aí você usa um passe de raid que é pago. E aí cada 3 passes de raid custa tipo R$10. Aí tu vai gastando R$10 quando tu vê. Cara. Mas estou pegando vários lendários Shine. Tô aqui, ó, na crista da onda da felicidade. E a galera fala do Tigrinho. Você pode pegar raid de qualquer lugar do mundo, é isso? Só te convidar, é isso? Isso, exatamente. Aí tem uns grupos do Telegram que a galera fica assim, ó, vai rolar uma raid agora, me adiciona aí. Tu adiciona a pessoa e aí a pessoa te convida e aí você consegue fazer raid. Tanto que, tipo assim, os meus Pokémons lendários recentes, eles são tipo da Espanha, de Portugal, Eu ia perguntar do isso. Japão. É, que daí agora, então, dá pra você pegar Pokémons que não são daqui, né? Sim. Pegar, tipo, de fora mesmo. Legal. Sim. Por isso que o Cardoso falhou. Esse é o verdadeiro jogo do bicho. Exato, esse é o verdadeiro jogo do Tigrinho, pô. Inclusive, o Pokémon GO no Japão, eu imagino que também deve ser muito legal de jogar, né? Nossa, é muito estourado. Porque eu fui numa loja lá no Japão, lá em Kibukuro, que é uma loja do Pokémon GO. Só tem lá no Japão. Que é uma loja oficial do Pokémon GO, que vende itens do Pokémon GO e tal. E lá fica rolando o tempo inteiro, tipo assim, todas as Pokéstop lá são luradas, né? Porque, né, afinal, é a loja do Pokémon GO. E eles têm aquele totem de LED que fica mudando conforme a galera que vai pegando aquele estádio, tá ligado? Entendi. Não sei se vocês já viram isso. É tipo um totem de LED, assim, que ele tem uma tela que fica mostrando. Tipo assim, agora fulano de tal que é o rei do ginásio aqui, e aí ele tá com tal Pokémon. É mó legal. E aí essa parada Em fica vez de mudando. estar só no jogo, tá na visão geral. Exato. Pô, eu ia ficar muito obcecado em ser o rei do bairro, assim. Pois é, eu tentei, só que os japoneses estão muito na frente. cara. Não dá. Japonês com videogame é complicado. Quando eu vou jogar, sei lá, Mario Kart e já aparece um nickname em japonês, você já sabe que tem que esquecer, assim, que ele vai ganhar esse. Já tira, né? Sim, é inacreditável. Mas é isso. Agora, Marcelo e Tainá, por favor, me contem as fofocas. Comece você, Celso. Bom, o que eu trouxe de adendo aqui no Morphing é que no momento que a gente tá gravando esse episódio, acabou de terminar há poucos dias, né? A BGS 2024. Ela foi dos dias 9 a 13 de outubro, aqui em São Paulo, capital, na saudosa Zona Norte, Expo Center Norte. E, cara, fui pro evento há alguns dias, não todos. Eu acho que foi a BGS que eu menos engajei no evento em si. Isso tem muito a ver com o momento que eu tô, né? Porque das últimas vezes que eu fui na BGS eu tava comprometido com hard news e dessa vez não. Mas eu acho que tem muito a ver com o evento também. Eu sinto que a BGS tá cada vez menos games. E eu digo isso não
porque, sei lá, eu acho que não deve ter stand de marca, eu acho que não deve ter ativação com outras coisas. Não, acho que é um evento comercial e ele tem que buscar essas coisas também, mas eu acho que tinha um stand do Flamengo e não tinha um stand da PlayStation, sabe? E do Vasco também, importante. Tinha do Vasco? Tinha do Vasco. Aí é foda. Incrível. Do Vasco eu não vi. Era um pouquinho menor. Cara, não tenho muito que comentar do evento além dessa impressão inicial de que ele tá sendo organizado meio que no automático, porque eu fico com a sensação de que a BGS acha que basta existir. Eu saí do evento com esse sentimento de que eu dou 3 anos, 4 no máximo, pra Gamescom ser o maior evento do país. Cara, mas isso é todo ano, né? Todo ano é o último ano da BGS. Todo ano é a mesma coisa. Não, a BGS tá decaindo. Mas antes não tinha um nome tão pesado quanto a Gamescom, né? Eu acho que ela... Tu foi na Gamescom, tu achou que a Gamescom é um nome tão pesado mesmo, assim? Não, porque era a primeira. Que eu acho que ela vai crescer bastante. Na real, isso é mais birra com a BGS do que esperança com a Gamescom. Sim. É espaço tem, né? Então... de games propriamente ditos, eu tinha algumas novidades lá. A melhor coisa que eu joguei no evento foi o novo Fatal Fury. Eu não joguei o Yakuza de kart, mas a gente jogou, inclusive a Tainá tava junto, a gente jogou umas partidas do Mario Party de Embrolhar, que já saiu, né? E eu, pelo menos, achei incrível. Esse, inclusive, foi o jogo que eu mais me diverti jogando na BGS, o Mario Party. Pô, fiquei muito surpreso. É o que eu falei, Cardoso. Esse é o GOT das sombras. Entendi. Grandes nomes aí do nintendismo nacional cravaram que é o melhor Mario Party de todos os tempos. O Mario Party Jamboree. Isso. Não sei se você conhece uma figura conhecida como Coelho no Japão. Conheço. Um expoente, né, do nintendismo brasileiro, e ele cravou que é o ápice, o apogeu. Não, se o Coelho falou é porque é verdade. E é isso. Tinha stand da SEGA, o stand da SEGA tava muito legal. Tinha stand da Nintendo, que era definitivamente um stand da Nintendo. Que todo ano é o mesmo stand. Eu acho que eles, tipo assim, tiram ele montado e colocam em algum lugar e depois eles botam de volta no outro ano. E sabe o que eu acho mais engraçado também? É que pra mim, todo ano, o stand da Nintendo é o mais forte, assim, no geral, o que eu mais gosto. Sim. Cara, mas isso é a Nintendo no mundo todo, né? A galera faz evento com 2 horas de 300 jogos, com o máximo que a Unreal 5 consegue apresentar. Aí a Nintendo, sei lá, mostra o Mario virando elefante e a internet quebra. Na BGS eu sinto que é isso com... Você põe o Mario Kart ou Just Dance no telão na frente da Nintendo, você acabou com o evento inteiro, assim. Esquece. O que eu gosto muito também do stand da Nintendo é que a Nintendo, ela é conhecida, né, por não ter jogos assim que todo mundo ama, mas também por se preocupar muito em entregar experiências. Eu acho que o stand traduz muito bem isso também. Pra mim, a melhor coisa do evento foi pegar aquele pôster de Zelda, por exemplo. É uma coisa simples? Mas assim, pra mim isso é muito a essência da Nintendo. Eu me empolguei muito pra caramba com o pôster de Zelda, porque é o pôster que tá dentro do jogo. Uma parada super bem feita, ele era mais durinho também. E assim, não tinha só esse brinde no stand da Nintendo, tinha mais. Você jogava o Mario Party e você ganhava adesivo. Se você é assinante do Switch Online, você ia lá e ganhava uma sacolinha e aqueles negocinho de acrílico. Então, Nintendo se importa muito com a experiência. Eu acho que o stand, eles querem também colocar essa ideia. Eu acho que por isso que pra mim, todo ano, basicamente, a Nintendo sai na frente, assim, quesito stand. O da SEGA também tava muito legal. Você pegou um pôster a mais pro Cardoso? Não, só peguei um pôster. Peço perdão. Ninguém pensa em mim, cara, impressionante. Pô, que vacilo. Peço perdão. Eu também não peguei, só pra constar. Tá. Mas é muito legal o pôster, Cardoso. Um dia que você vier aqui em casa... Não, eu vou pedir pro Igor da Nintendo me mandar um pôster. Boa. Ele vai me mandar, eu tenho certeza. Boa. Ele é meu amigo agora. Ele me encontrou no evento e falou assim, olha aí o maior nintendista do mundo. Da mesma maneira que a frase jargão do Batelli é "ah, não", quando ele olha pra sua cara. Ah, não, exato. A do Igor é elogiar o nosso nintendismo. Aí eu nunca sei se é o maior porque eu sou muito grande ou se eu sou literalmente o maior fã de Nintendo. Mas se o Igor falou, eu acredito. Ele já te ouviu falando mal do Nintendo 64? Do controle? Ah, com certeza. Ele escuta todos os episódios do Up, com certeza. Incrível. Mas, Tainá, eu quero muito saber. O Marcelo falou de BGS, assim, tá. Mas eu quero saber do sarau do All-Star. Então, ainda no assunto BGS 2024, o meu One More Thing, na verdade, é uma coisa específica chamada Sarau do Astarion. Pra quem não sabe, o ator do Astarion, que é o Neil Newbon, ele tava na BGS, ele participou de alguns BGS Talks, também fez meet and greet com a galera, e também falou com a imprensa numa coletiva, que rolou ali perto da sala de imprensa e tal. Basicamente, saindo da coletiva, ela foi apelidada por muitos participantes como um sarau. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, cheguei lá pra fazer a coletiva, só que percebi que era uma sala vazia e não tinha cadeiras para ninguém sentar. Tinha só algumas cadeiras gamers, sei lá, umas 4. Que isso, cara?
Tinha umas 4 num cantinho lá. Uma dúvida, ela já era uma coletiva desde o começo ou ela era por hora e mudou pra coletiva? Então, eu achava que não era uma coletiva e descobri quando cheguei lá, mas tinha pessoas que já sabiam que era uma coletiva. Então, basicamente, a informação foi meio espalhada parcialmente, assim. Mas tinha umas cadeiras de massagem lá, não tinha? Tinha, num cantinho. Acho que 2. Tinha. Tinha um sofazinho também e tal. Ninguém sentou na de massagem? Não. Tinha, acho que um mini sofazinho que cabia 2 pessoas. Porra. E eu não entendi por que não pegaram esse sofazinho e colocaram pro Astarion sentar. Porque a ideia de alguém lá foi dar uma cadeira gamer pra ele sentar. Era basicamente assim, imagina uma sala vazia, aí com uma parede completamente branca e sem nada ali, e uma cadeira gamer bem no meio, assim, centralizada. Aí basicamente falaram, a coletiva vai rolar ali. Aí a gente, beleza. E todo mundo sentado no chão, vendo isso acontecer. Sem cadeira pra ninguém. E aí falaram, bem, aí vocês podem ficar ou de pé ou sentados. E a gente falou, beleza. Nossa senhora. Maior evento da América Latina. Eu só estava presente. O Astarion chegou, né? Ele foi bem atencioso com todo mundo no geral, tirou foto, assinou. O Astarion. Eu chamei de Astarion, porque é sobre isso. O Astarion. Não, porque, muito cara, bom. quando você fala com ele solta umas frases do Astarion aleatoriamente, assim. Uhum. É o papel da vida dele, assim. Ele sabe. Ele solta, assim, umas frases. Ele ri que nem o Astarion. Imagina a Tainá chegando pro cara. Qual é, Astarion? Tranquilo? Astarion, tira uma foto assim comigo. Qual que é o Coé de Curitiba? Como assim? Tipo, no Rio é Coé Astarion. Eu sou uma péssima curitibana, gente. Esse tipo de coisa assim, eu realmente não vou saber. Que bom. Qual é o Coé da Tainá? Meu? É. Meu é... Fala aí, uma coisa assim. Depende do meu humor. Coitada, cara, ela vai ter que entrar na terapia agora. É. Pra... Tá Eu não descobrindo sei qual qual que é é. o meu coé. Qual que é o meu qual é? Uma crise existencial aqui. Esquece o metaphor. Foi a pergunta do qual é que me entrou numa crise existencial. Exato. Mas enfim, o que aconteceu no final? Por que virou um sarau? Eu não entendi. Então, daí o Astarion chegou, tirou foto com todo mundo, falou com todo mundo, pá. E aí foi começar a coletiva e o Astarion viu que a gente ia sentar no chão e falou, não, já que vocês vão sentar no chão, eu vou sentar no chão também. Ah, não. Aí ele mesmo tirou a cadeira gamer e ele sentou no chão. Ai, meu Aí, imagina a cena, o Astarion sentado, encostado na parede, e aí um monte de gente sentada na frente dele, fazendo as perguntas pra ele responder. Aquele carpete já, Sim. depois de 5 dias de BGS, nojento. Porra, pelo amor de Deus. Faltou um violão, hein? Violão e o Astarion vendendo as artes dele, tá ligado? Mas aí o papo rolou ali por, acho que uns 30 minutos, mais ou menos. Foi no chão ali, eu sentei no chão pra falar com o Astarion, foi sobre. Nossa, amiga. Sim. Eu ouvi rumores de que rolou uma pergunta meio cringe. Você quer falar sobre isso? Sim. Na verdade, vou até soltar uma leve polêmica aqui. Porque eu vi muitas pessoas elogiando muito o Astarion. E assim, ele realmente ele é muito atencioso e tal. Quando você vai só pedir uma foto, pedir uma assinatura e tal. Só que em relação às respostas dele, algumas perguntas na coletiva, eu achei ele um pouco... Deixa eu achar a palavra certa. Confesso que quando a coletiva acabou, eu fui ouvir ela de novo, porque eu gravei, eu senti um pouco de preguiça do Neil, assim, do Astarion. Por exemplo, a minha pergunta foi uma pergunta, assim, mais zoeira, porque, enfim, Baldur's Gate 3 já saiu e não tem muito o que a gente pegar de informação dele agora, nessa altura, então pensei, vou fazer uma zoeira, porque ele gosta muito do Astarion e tal. Aí, basicamente, eu falei assim, os fãs do Baldur's Gate 3 são, né, tipo, bem tarados, no geral, e você, como fã de Baldur's Gate 3, já jogou em streaming e tudo mais, qual personagem, assim, você mais gostou de fazer o romance no jogo? Foi essa a minha pergunta simples. E aí a resposta dele foi, não vou responder porque eu não respondo perguntas pessoais. Eu prefiro que você foque no que o Astarion prefere do que em mim, porque senão eu não consigo fazer meu trabalho. Oxi! Sim. Perguntas pessoais, ele casou com o boneco do jogo? Então, aí eu fiquei meio, tá bom. E ele falou isso sério? Sério? Sim, tipo, ele falou, tipo, não vou responder. Caralho. E tal. Ele começou a devagar, tipo, por exemplo, qual que é a minha cor favorita? Qual que é não sei o que? Não vou responder nada disso. E eu fiquei, mano, só responde qual personagem você acha bonito. Só isso. Só pra eu poder escrever uma matéria, sabe? Eu achei ele meio chatão, assim. Nossa. Aí teve, por exemplo, outra pergunta que... Não lembro quem que fez a pergunta, mas na hora de falar em inglês ali, usaram o termo voice acting, né? Traduzindo, seria dublagem, atuação de voz. E aí ele, na hora, pediu pra pessoa parar e falou assim, não, mas tá meio errado. Você tá reduzindo o meu trabalho. Não foi só voice acting, foi acting no geral e tal. Ele literalmente interrompeu a pessoa pra falar isso. Sendo que a pessoa não teve intenção, sabe? Foi uma questão de tradução. Achei ele muito assim, sabe? Aí, palmas pro artista, senão ele vai meu morrer. Filho. É. Pelo amor de Deus. Pô. Tu fez o filme As Aventuras da Família Robinson. Pô, pelo amor de Deus. Eu ia perguntar solteiro e já desisti. Então, eu achei um pouco, sabe? Pô, mano, a gente só queria, sei lá, pegar uma quote legal e fazer um post. E ele não ajudou, assim. Achei que ele foi meio desnecessário, assim, nessas respostas. Chatão. Por isso que eu fiquei muito surpresa, todo mundo elogiando, falando que ele é incrível. Eu acho que, assim, ele realmente é incrível se você for tirar
tirar só uma foto com ele e vazar. Ele realmente vai ser atencioso. Mas nas respostas em si, achei ele meio, sabe, preguiçoso. E aí, voltando a que o Celos falou sobre uma certa pergunta que apareceu na coletiva, do nada eu estava lá de boas ouvindo o Astarion falando, né, no sarau dele. E aí alguém levanta a mãozinha e fala assim: Não, mas a cultura woke, né, hoje em dia... Ah, não. É. E aí? É porque, assim, numa das respostas do Neil, ele falou sobre ter mais jogos com diversidade, jogos LGBT. E aí o moço perguntou, tipo, ah, não, mas é porque hoje tá muito dividido, né? Tem essa cultura woke. E você acha que a gente vai chegar no momento em que as pessoas vão se unir de novo? Essa foi a pergunta. Aí, basicamente, eu gostei da resposta dele. A resposta do Astarion pra essa pergunta foi basicamente... Foda-se, não ligo. E achei que ele deu uma boa macetada ali. Achei muito bom a resposta dele. Foi o único momento que eu realmente, na coletiva, eu falei, não, aí eu gostei. Porque ele é um cara super, né, de boas em relação a isso, só ver o trabalho dele. Só você conhecendo o cara, você sabe que você não deveria perguntar sobre cultura woke pra ele, né? Mas tudo bem. Ah, mas a galera que acha que cultura woke existe não tá nem aí. Pois é. Pergunta, não, assim que o termo apareceu, eu olhei assim, o Arthur tava do meu lado. Eu olhei pro Arthur, o Arthur olhou pra mim e ficou meu Deus. Não teve uma pessoa pra falar, qual é, cara? Tá de sacanagem. Tipo assim, vai falar baixinho, tá ligado? Ah, pô, vai tomar no cu. Não, mas foi muito bom. Se eu tivesse lá, eu falaria. Cara, de novo, é o autoproclamado maior evento de games da América Latina. É sobre. Mas virou sarau do Astarion, pelo menos. Virou uma boa história pra contar. Pô, virou o esculacho da história, né? Porque o cara, porra, não respondia a ninguém. Pô, vai tomar no cu. Cara chato. E pra quem chegou até aqui, fica a promessa de um sem pauta com fofocas BGS. Pô, graças a Deus não vou poder ter nenhuma fofoca porque eu não estive lá. Coisa boa. Pode ser de edições anteriores. Mas eu já fiquei sabendo de algumas fofocas já. Inclusive algumas muito engraçadas. Mas é isso então, né, gente? Porque já tá chegando 2 horas de gravação aqui, o Zabuzeto vai me matar. A gente tá com crédito, não tá? Mas foi um bom episódio, né? Foi divertido. Foi. Calma aí, pô. Foi um excelente episódio. Tá bom. Considerações finais, Marcelo? Cara, eu diria que videogames são arte e arte não tem que ser divertida. Tá bom. Considerações finais, Tainá? Só que a galera devia muito jogar Metaphor, principalmente pra irritar as pessoas que falam não metam política no meu joguinho, porque esse jogo ele é muito político e é sobre. Eu tenho uma consideração final, extra final. O que precisa acontecer pros convidados internacionais da BGS aparecerem no Bar do Justo? Tipo, é só isso que falta pro evento voltar a ser relevante. Eu acho que alguns anos atrás um ator do Resident Evil colou lá, não? Se eu não me engano. Não foi no Bar do Justo, mas teve o Kojima no restaurante de lamen, né? E todo mundo encontrou com ele. E todo mundo prestou continência. Imagina o Astarion no Bar do Justo, velho. Pô, ia ser chato pra caralho. Ia ser todo mundo tentando conversar com o cara dando fora em todo mundo, falando que a cerveja é uma merda. Imagina a Ikumi Nakamura no Bar do Justo. Pô, ela é muito fofa, inclusive. Mas era isso, é só uma reclamação melhor, hein? Ano que vem eu quero um trabalho melhor nesse sentido. Eu, como imprensa, eu gostaria de ver mais oportunidades rolando pra imprensa no ano que vem. Eu achei que esse ano foi bem morno, assim. E o Cardoso, que vai estar o ano que vem com certeza trabalhando, tem suas demandas também. Eu só quero que todos os eventos de videogame acabem. Esse vai ser meu maior sonho. Considerações finais, Cardoso? Não. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Falou, até a semana que vem. Valeu. Forte abraço, joguem Silent Hill, lutem por seus sonhos.